Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Saulo Luna, advogado familiarista. Estou aqui mais uma vez no nosso outro episódio do Contraponto Podcast. Ladeado ao lado, assim com o meu nobre amigo Dr. Glademir Rezende, que está sempre aqui nos abrilhantando. E hoje, de forma toda especial, nós contamos com a presença de dois ilustres advogados familiaristas da cidade. E eu tenho uma honra de estar aqui ao lado deles, porque além de ser ilustres colegas advogados, são ilustres amigos. E eu passo a palavra hoje, nós estamos aqui... na verdade, vou falar o que a gente vai discutir aqui hoje, né? Nosso tema hoje é alienação parental. Um tema nada... Dizem que é polêmico, né? Mas tenho certeza que vai ser um bate-papo bastante informativo acerca desse tema que envolve muita coisa relacionada ao direito das famílias. E nós vamos tratar aqui, será que é interessante a revogação ou seria mais importante uma reforma na lei que trata da alienação parental? Então hoje nós estamos aqui com a doutora Nicole Melilla e o doutor Rafael Lima. Quero que vocês poderiam se apresentar para a gente. Você primeiro. Olá, primeiramente gostaria de agradecer aos doutores aqui pelo convite. Eu que fico honrada de poder contribuir um pouquinho com esse assunto que é tão polêmico. Vou me apresentar também, sou Rafael de Lima, atuo também junto com os colegas, né, assim como os colegas na seara do direito das famílias. Tenho a honra de estar junto na comissão de direito de família também, que a gente tem na OAB aqui da nossa subseção, junto com a doutora Nicole, junto com o doutor Saulo. Acho que a gente faz um trabalho que abrilhanta muito a nossa atuação, especialmente quando a gente precisa discutir sobre esse tipo de tema, que tem um pouco de apelo também ao público, né? Tem um pouco de apelo à sociedade, e aí eu espero que eu possa contribuir com vocês hoje aqui também. Boa noite para todos, né? Estou eu aqui mais uma vez, já praticamente um ancião atuando aqui. Eu acho que a gente tem que começar tentando mostrar para os nossos telespectadores, né? Os nossos seguidores das redes sociais, para eles entenderem primeiro o que é alienação parental, né? Eu acho que muito se diz, muito se fala, mas pouco se conhece, né? E é uma coisa que eu observo que está muito em voga, né? Tem utilizado armas para poder combater e outras até para enaltecer, porém a gente tem visto pouca aplicabilidade. Então, para a gente poder ter uma noção melhor, quem pode detalhar melhor aqui, deixar para os nossos convidados, o que é uma alienação parental, de como ela pode ser vista e detectada, para assim a gente poder iniciar nosso bate-papo. Tá aberto. Vamos lá. Sim, a gente tem que falar de forma simples, né? Até mesmo pelo público. Né? De forma simples, porque exatamente o que o doutor Glademir falou, né? Muito se fala, mas às vezes pouco se conhece. E as pessoas, qualquer coisa hoje, a gente tem certeza que todos os nobres doutores aqui ouviu, nessa semana alguém falou, não, mas ele está fazendo alienação parental. Mas o que seria, né, essa alienação parental? Na verdade é uma campanha de desqualificação do genitor. É você fazer com que, incutir na mente dos seus filhos que aquele genitor, o outro genitor não presta, criar nele falsas memórias, incutir na cabeça daquela criança que o pai não presta, ou que a mãe não presta, que não é uma pessoa, não é um pai, não exerce a paternidade de forma responsável, que a mãe também não exerce essa maternidade de forma responsável. E aqui a gente tem sempre que deixar isso claro, que a alienação parental ela pode ser, o alienador pode ser tanto o genitor quanto a genitora. Inclusive pelos avós também. Inclusive pelos avós. É um ponto importante. Isso é importante porque às vezes fica em foco muito a figura materna, exatamente pelo fato de que, em regra, né, até historicamente, a guarda, né, a custódia da criança ficava sempre com a mulher. E aí, como pelo fato de ela ter a custódia da criança, ela acaba sendo a figura alienadora, né, de forma preponderante. Mas em regra, né, em resumo, é basicamente isso. E isso nasce, esse sentimento de vingança, de mágoa, nasce após o fim do relacionamento. O casamento, o divórcio chega ao fim, o casamento chega ao fim. E aí, o fim dessa conjugalidade, os pais não conseguem, né, os genitores não conseguem lidar com o fim do casamento e transferem a mágoa desse fim de relacionamento
transferem para a criança. Utilizam as crianças como armas de vingança para atingir o outro genitor. E pontuando também o que a doutora falou, é bom ficar interessado, vovô e vovó, que agora estão assistindo, senta aí, que pode servir para você também, né? A vovozinha, o vovozinho, né? A ex-sogra, quer dizer, sogra não tem ex, né? A sogra que está irritada com o final do relacionamento, que mete pau no ex-genro, né? Então, serve para a vovó também. Fica sentadinha aí, que a gente tem muita coisa para te ajudar a pensar, né? O professor Conrado Paulino, mesmo no livro da Guarda Compartilhada Coativa, ele fala como se a alienação parental fosse uma patologização do amor. É como se a pessoa transferisse aquele amor e por qualquer motivo, né, que tenha levado ao fim daquele relacionamento, então ela usa a criança, né, como você falou, como instrumento de vingança para tentar, né, se fazer por cima, né, de algum problema. Obter benefícios, às vezes. E o problema principal, que eu acho que, além do que você citou, é obstaculizar esse contato do genitor ou da genitora com a criança. Então, não é só o fato de você criticar o pai ou a mãe, porque isso vai acontecer. Uma hora ou outra, a pessoa de cabeça quente vai falar alguma coisa que seja pejorativo. Mas o intuito não é afastar, né? Na alienação, a gente vê que o intuito é desqualificar de forma com que a criança não possa nem gostar daquele genitor ou daquela genitora, né? O que eu costumo dizer é que acontece, quando faz isso, isso cria na criança um sentimento de culpa. Porque ele vai para a convivência com o pai ou com a mãe, carregando, às vezes ele se sente como ele faz um pacto de lealdade com o genitor que é o seu guardião. Porque às vezes acontece muito. E às vezes esse tipo de prática, às vezes acontece sem que o genitor perceba. Tipo, o guardião vai lá, o pai, no caso, normalmente é o que acontece mais, vai lá fazer o regime de convivência, vai conviver com seu filho. E fica lá embaixo, lá, aguardando. No caminho, até essa mãe levar a criança, e vai falando, olha, meu filho, vai com seu pai é gente boa, vai tranquilo, mas qualquer coisa você me liga. Se sentir saudade, você me liga. Às vezes faz isso de forma simples, sem ter nenhuma intenção, né? Sem nenhuma maldade. Mas não sabe que ali ela está incutindo, está praticando nada mais nada menos que alienação parental. Porque ali a criança vai para a convivência com o genitor, com isso que eu falei, ele acaba criando um pacto de lealdade com a sua genitora, né, com a guardiã, de forma que tudo que acontece lá na casa do pai, ele vai se sentir culpado. Se ele ficar feliz, se ele se divertir, ele vai se sentir culpado. Poxa, minha mãe tá lá sentindo saudade na hora que eu fui. E da mesma forma, quando ele volta, a mãe chega e fala, ou o pai, nossa, meu filho, que bom que você voltou, que saudade, que bom que você está aqui. Pode fazer isso? Acho que sim, é normal sentir falta, é normal sentir saudade, mas eu acho que não deve incutir isso na cabeça da criança. Saulo, eu acho até que o seu conceito da alienação parental foi perfeito porque ele já deixou evidente e fica fácil destacar quais seriam as críticas à lei de alienação parental, né? Historicamente, a gente tem que as mães são as responsáveis que têm a residência legal, né? Que tem o lar de fato, o lar de referência, né? Acaba sendo da mãe, independente de ter uma guarda compartilhada. E aí, pela lei de alienação parental ser, e é uma das críticas à lei, né, dela ser especificamente, quando você lê a lei, você percebe que ela tem um caráter muito punitivo. Ela destaca o que é alienação parental e ela destaca quais são as advertências, qual é a punição para esse tipo de ato. E aí, por historicamente, a gente ter a mãe como a figura que vai... guardiã da criança. Exatamente, que é a figura que vai estar responsável ali, torna faz parecer, pelo menos, que a lei de alienação parental é uma lei contra a mãe. A mulher. Porque até às vezes quando a gente vai falar o genitor, e aí quando a gente fala o genitor, a gente está se referindo tanto à mulher quanto à mãe, né, o pai ou a mãe, naturalmente fica aquela sensação de que o genitor é o pai e a alienação parental
A lei de alienação parental é um instrumento com que o pai vai utilizar para ter resguardado um direito que, de certo, a mãe pode estar abusando. Exatamente. E aí, por conta disso, ele precisa, né, recorrer à lei. O que não é bem assim, mas que, de fato, né, eu acho que hoje a gente pode discutir abertamente que tem possibilidade, sim, de que a lei pode ser... Isso aí é inegável, né? A gente sabe que a lei é utilizada com uma certa frequência, sim, de forma errada. Agora, a gente debater se essa lei está sendo utilizada de forma errada é porque a lei é errada, a gente precisa revogar de forma completa essa lei, aí é uma coisa que a gente precisa vale a pena discutir. discussão. É por isso que a gente está aqui hoje. O que acontece, essa lei já tem mais de uma década. Né? 13, né? Aproximadamente o período que eu já pratico a aplicabilidade do direito de família. Né? E, sinceramente, eu já tive vários problemas relacionados a isso. Mas efetividade da lei, eu pouco vi. Para mim, ela nasceu errado. Ela tinha que ter nascido no âmbito da lei de violência doméstica. Ela tinha que estar inserida ali dentro. Para quê? Para que ali ela fosse abraçada. Ela nasceu muito próximo da Lei Maria da Penha. Né? Então, quer dizer, nesse contexto, ele deveria ter entrado ali dentro. Porque nada mais nada menos é uma agressão, uma violência que acontece domesticamente. E é uma lei que protege a vulnerabilidade também. A vulnerabilidade. Então, para mim, quando ela nasceu à parte, para mim ela já nasceu errado. Para mim, ela já tinha que ter nascido ali dentro do âmbito ali. Por quê? Se você prestar atenção, o que acontece? Se eu entrar hoje com um processo de alienação parental, uma ação declaratória de alienação parental, para depois nós tomarmos termos próximos passos no mecanismo, eu vou estar falando aí para vocês, não sei com a experiência de vocês, para acessibilidade judiciária, a gente vai estar chegando aí aproximadamente 90 a 120 dias para a gente conseguir ter o primeiro passo. É isso que o judiciário nos apresenta hoje. A amorosidade, entendeu? E durante esse período, os ânimos só vão crescendo cada vez mais. Só vão se acirrando cada vez mais. Até o ponto de virar a violência caracterizada na Lei Maria da Penha, ou vice-versa, enraizando ainda mais a ira entre as partes. Então, se ela já tivesse no âmbito da Lei Maria da Penha, que não fosse de violência doméstica, eu não gosto de qualificar a lei pelo nome, porque fica muito pejorativo, ela automaticamente ela já teria uma decisão liminar, assim que aparenta. Por quê? Com o passar do tempo, a gente começa a ver pouca aplicabilidade em relação a isso. E quando a gente deixa ali para tomar uma decisão contrária ao alienador, que se passou 6 meses, 1 ano, as sequelas naquela criança vão durar muitos anos após a sua maturidade. Então, esse retardo, eu entendo que a lei, coloco aqui para vocês analisarem, ela só tende a atrapalhar. Ela nasceu fora, ela nasceu em um galho e deveria estar no tronco. Então, quer dizer, quando a gente analisa esses fatores assim, a gente pensa assim, eu tenho mais de uma década operando isso, eu não tive nenhuma ação que tivesse uma reversão rápida. Eu não sei a experiência dos doutores, que a gente pode conversar aqui. Primeiro, vamos analisar. Na prática, o judiciário não está pronto para abraçar esse tipo de causa. Não está preparado. Não está preparado para isso. Vai pelos congressos que todos nós participamos, o investimento que a gente tem, novos doutrinadores que se mudam a cada tempo. Tem gente que ainda está lá em Maria Berenice Dias, entendeu? Discutindo coisas de lá de trás. Entendeu? Hoje em dia, a doutora aqui trouxe um outro doutrinador, né? que é mais à frente, que já está em outro degrau. E o judiciário, você chega lá, às vezes, na mesa de um juiz, está lá um livro de 10 anos atrás, um doutrinador de 10 anos atrás. Silvio Rodrigues. Entendeu? Então, quer dizer, a gente vai nos congressos, você vê lá advogado, que nós é que operamos o direito, nós é que buscamos, mas você, muitas vezes, você não vê o promotor ali. Entendeu? Você não vê o juiz ali tomando capacitação, porque essa é uma verdade.
Essa é uma verdade. Eu até nesse ponto aqui, às vezes eu faço algumas críticas à Ordem dos Advogados do Brasil, na própria carne, porque eu sou membro, que eu estou ali, quando ela começa a trazer referências de autoridade que não tem a prática necessária para um melhor desenvolvimento da situação. Nós temos hoje aí no judiciário, principalmente dentro da nossa comarca, decisões extremamente demoradas e sem nenhuma sensibilidade do dano familiar que está ocorrendo. Quando você pega uma audiência, marca uma audiência de família para daqui a 90 dias, para daqui a 120 dias, entendeu? Pode ser que naquele momento lá já tenha virado até feminicídio. Falta essa expertise, né? E você vê lá uma pessoa, uma psicóloga do judiciário, que ela está lá trabalhando. Você olha lá, eu tenho 20 anos que eu estou aqui, nunca mais pegou um livro para se reciclar. Ela ainda chega com a planilha de quesitos dela fazendo perguntinha. Entendeu? Não tem uma preparação, não tem... E a gente sabe que para detectar esse tipo de assunto... É equipe multidisciplinar. Tem que ser uma tem equipe que ter uma equipe multidisciplinar. Psicólogo, assistente social, até o próprio advogado mesmo, para entrar com uma ação dessa, eu acho que já tem que estar com um assistente técnico ali. Porque a gente todo tempo. tem um conhecimento jurídico, mas essa parte psicológica do dano... É necessário ter Sem um conhecimento dúvida. científico, né? Exatamente. Basta a opinião ou Exatamente. aquele comentário do nosso cliente. Exatamente. Porque a gente pode acabar agravando ainda, né, aquele sim, problema. todo o tempo. Né? A gente ainda tem aquela questão de, infelizmente hoje, né, é uma outra crítica que eu faço, mas aí vai mais para as pessoas que nos procuram, é porque muitas vezes os nossos clientes, eles não chegam perguntando primeiro qual é a especialização. E é fundamental, os anos sentados de especialização que todos nós temos aqui nessas áreas, entendeu? São importantíssimos para fazer diferença. Por exemplo, é como se você tem um problema no coração, você vai procurar um oftalmo para tratar de você. O oftalmo até um dia estudou um pouquinho o coração. Em uma emergência ele pode até salvar, entendeu? Mas quando você se aprofundar, ele perdeu. Você perdeu o cliente, né? E eu até defendo a tese que, por exemplo, nós temos uma responsabilidade muito maior do que os médicos. Eu que também, até por causa da violência doméstica, acabei indo parar também muitos anos trabalhando na área criminal, eu vejo pessoas que eles querem perder a vida, mas não querem perder a liberdade. E essa responsabilidade recai sobre nós. E a vocês, por exemplo, todos nós que trabalhamos com direito de família, a gente está mexendo diretamente com a sociedade futura. Porque foram pais doentes, fizeram crianças doentes, que farão novas famílias que serão destruídas e permanecerão doentes. E está na mão de quem? De nós, operadores do direito. É nós que temos que fazer essa mudança, né? A gente vai passando, vai analisando uma série de coisas, então eu vejo uma série de erros e a operacionalidade da lei deixa muito a desejar, né? Como que vocês analisam isso? Desculpa ter... Não. Faz parte. O assunto é empolgante, de fato. Assim... Como o doutor bem relatou, eu já milito na área de direito de família já há quase 20 anos. E a lei, como o senhor falou, tem 13 anos. Se não me engano, 2010. E eu nunca precisei entrar com uma ação autônoma, né? Declaratória de alienação parental. Mas em diversos processos que a gente discute guarda e regime de convivência, é normal a gente às vezes alegar esse tipo de infelizmente, essa prática nefasta. Mas, na minha experiência, a maioria das vezes, o judiciário passa por cima como se nada tivesse acontecendo. Nada tivesse acontecendo, atropela. Passa por cima como se tudo aquilo que foi narrado, e às vezes até documentado, detectado de forma superficial por alguns relatórios psicológicos, mas o judiciário passa... Como se fosse algo irrelevante, verdade, ou como se fosse algo... o processo, né, do divórcio, Exato. Como se fosse algo normal, ou como se fosse algo que não merece entrar naquela caixa ali. Aquela caixa preta, né? Porque às vezes que se mexer, pode dar problema. Eu às vezes eu enxergo muito isso. E isso que, ratificando o que o doutor falou, acho que isso muito se deve ao fato de nós não termos judiciário preparado para lidar com isso. Não só o judiciário, mas essa equipe multidisciplinar que a própria lei diz que tem que ter. A gente chega lá, vai fazer aquilo que você falou, vai fazer um relatório social, assistente social, vai fazer perguntinha. Mas isso demora, né? E demora, entendeu? E a prova de uma alienação parental,
é muito difícil, porque você vai conversar com uma criança, você vai conversar com o pai, conversar com a mãe, mas o principal é uma criança. Como é que você vai, às vezes, claro que tem toda uma escuta qualificada que pelos profissionais, que eles vão conseguir detectar quando uma criança está falando de um abuso real que ela sofreu, ou de um abuso que foi construído na cabeça dela, de uma falsa verdade que foi incutida na cabeça dela de forma reiterada. E aí é fácil às vezes conseguir fazer essa diferença pelos profissionais adequados, porque quando há um abuso, o abuso é real, uma palavra já ativa toda a recordação daqueles fatos que foram tão danosos para a vida daquela criança. Agora, quando aquela notícia de um abuso é falsa, é prática de uma alienação parental, certamente nessa conversa ela vai precisar de mais recordações para que ela consiga falar. Então, assim, é através dessas questões que vai conseguir identificar. Mas a questão que a gente levantou aqui, e o doutor falou bem, a crítica, né, a sua posição crítica em relação à lei, e o doutor Rafael falou, né, o que se argumentam, né, a parte da doutrina e muitos até advogados, inclusive os advogados que trabalham por perspectiva de gênero, que defendem mulheres, e os argumentos para que essa lei seja revogada é exatamente o fato de que é uma lei que critica, né, a posição das mulheres. E apesar de já tem inúmeros projetos de lei tentando revogar, o mais recente foi do senador Magno Malta, e que foi inclusive aprovado a revogação em uma das comissões agora recente. Houve até um burburinho na internet por conta disso. Porque é bem recente. Exatamente, agora no final de agosto, a comissão, eu não lembro qual foi a comissão lá do Senado, que aprovou a revogação da lei. Mas aí, então já acabou a lei? Não. É importante deixar claro aqui que um procedimento legislativo, um processo legislativo lá que está correndo, e é um procedimento abreviado dentro de uma comissão. Ela teve um voto favorável para a revogação. Isso não quer dizer que ainda foi revogada, isso vai tramitar ainda durante muito tempo. Mas o que eu gostaria de saber dos doutores, o que vocês acham, se de fato essa lei tem que ser revogada ou se há algumas nuances que precisam ser reformadas. Vamos direto ao assunto. Tá. Bom, vamos lá. Até com o que o doutor Glademir falou, eu acho que é uma coisa bacana até da gente ressaltar e deixar claro isso também. Advogado tem conhecimento técnico de lei e de como tocar o processo, assim, vamos dizer. A gente sabe interpretar uma lei, né? O que cabe a gente? A gente interpreta a lei, por exemplo, a lei de alienação parental, e baseado no que o nosso cliente está trazendo para a gente, nós vamos fundamentar, né, associando os fatos que foram narrados para a gente com o embasamento legal que tem em apresentar aquilo dali. O que eu quero deixar claro é o seguinte: a gente não tem nenhum conhecimento técnico para dizer se isso aqui de fato é uma alienação parental ou não. Embasado no que a gente escuta, a gente faz uma associação ao embasamento legal, seja especificamente da lei de alienação parental ou qualquer outro tipo de dispositivo legal. Exatamente. Então, assim, por isso que a gente está tentando evidenciar o quanto que é importante que todos os profissionais que vão atuar nesse processo sejam atualizados o suficiente para que a gente tenha essa confiança. A capacitação é essencial para apoiar, né, no Porque a gente trabalho. Depende desses profissionais. Eu não tenho como deixar, por mais que eu acredite que, nossa, minha petição está demonstrando que está muito evidente isso daqui, mas não é o suficiente, porque outra pessoa precisa interpretar e eu preciso também do embasamento técnico de pessoas que podem, né, assistência técnica, né, a assistência multidisciplinar, psicólogo, assistente social. Eu preciso dessa força também. E eu fico com a sensação que, às vezes, se a gente levanta esse tópico em um processo de divórcio, um processo de guarda, e a gente levanta essa bola de que pode estar acontecendo uma conduta alienadora,
A gente tem essa sensação que o juiz pode ignorar a gente, porque, da mesma forma que eu não tenho confiança na capacidade técnica dele, eu sinto que eles não têm confiança nenhuma na nossa capacidade técnica. Acontece também. Então, Mas o problema é que eles não reportam isso para quem deveria reportar. Exatamente. Eles guardam, fingem tá que não falando, viu, passa por cima e vamos fazer um acordo aqui. Parece aquela coisa, né? Entendeu? Não, mas isso aqui, vocês querem entrar mesmo nesse assunto aqui, né? Tá indo como tão bem, a gente ignora. tá resolvendo bem. Mas aí, Exatamente. não te querendo te atrapalhar, mas isso acontece também aí muito devido a alguns profissionais que atuam na área de advogados, que atuam no direito das famílias e que não são familiaristas. E aí, e que Falta qualquer... alienação como Como se se fosse fosse, qualquer exatamente. crítica. É aquilo que a gente falou mais porque a cedo. mãe fala, exatamente, a mãe Fofoca, falou, como se fosse uma Falou simples... mal de uma alienação conduta, parental. né, do pai ou da mãe. tornou-se algo comum, algo Isso. corriqueiro alegar alienação. Ah, não, isso é alienação parental. E aí vem o que você falou. Ah, é mais um que está alegando alienação parental. Então, não se aprofunda, né? Essa é uma crítica que eu respeito muito, que a gente não... a dificuldade da gente precisar o que são os efeitos, realmente efeitos de uma alienação parental e o que são efeitos comuns de uma separação entre um casal. Que às vezes viveram 10, 15 anos juntos, naturalmente a gente pode presumir que vai ter um conflito entre Sim, pai sim. e mãe, né? Isso Porque acontece. ninguém casa para separar, né? Isso acontece. Então parece que é uma Então, derrota, né, das partes. até onde talvez um comentário pode afetar uma criança a esse ponto, ou Isso até aí, onde... né, não tem como E é realmente muito saber. difícil. Porque varia também de acordo com a maturidade daquela criança. Essa separação da parentalidade e a conjugalidade, né? Separar aqui o término do relacionamento e não de pai e mãe. Exatamente. Isso eu acho que é uma coisa que deveria ser obrigatório, assim, para todo término, né, E existe de uma relacionamento. frase que uma cliente minha falou esses dias comigo. Meu marido quer separar, né? Eu fico pensando como ele é capaz de fazer isso com o nosso filho. Nosso filho com 5 anos, ele quer separar. Aí eu fiquei olhando, ali já há um indício que ela vai praticar alienação. Eu sou filha de pais separados e não tenho nenhum problema com isso. Na verdade, eu acho até incrível como eles lidaram com isso sem me envolver. Porque eles são super amigos, sempre respeitaram, né, essa diferença. E eu vejo que isso é uma dificuldade muito grande. E isso reflete muito na maturidade daquela criança, né, nos futuros relacionamentos daquela criança. Dela achar que ela tem que aceitar qualquer tipo de relacionamento, justamente porque, se eu terminar, né, vai pôr fim à família, aquilo que criou. Então vai gerando, né, aquele reflexo que não vai ter fim. Vai virando um ciclo de violência. E as pessoas não entendem. Eu, por exemplo, eu também sou separado, eu tenho 2 filhos, né, que inclusive moram comigo, e meu relacionamento com a mãe deles ficou melhor depois que nós se separamos. Ela até é advogada também, lá em Macaé, e o respeito cresceu muito mais, a maturidade veio, porque a gente, dentro do nosso relacionamento, não porque nós dois somos advogados, porque ela é advogada agora recentemente, eu já há algum tempo, mas nós chegamos a um objetivo comum, a felicidade dos nossos filhos. Exatamente. Né? Então, a doação continua no termo máximo, né? O reconhecimento, é lógico que todo término tem as suas feridas, seus machucados, mas a gente entendeu que o bem dos nossos filhos era a coisa mais importante que deveria acontecer na relação nossa como casal e também como pessoas hoje, que cada um tem sua vida particular. Então, esse grau de maturidade, ela vem com o tempo e também com a questão do berço também, né? Eu acho que a influência de famílias passadas também ajuda muito a pessoa a entender melhor o fim do relacionamento ou também não entender o fim do relacionamento. Né? Porque tem pessoas, por exemplo, que chegam e falam assim, olha, doutor, não quero me separar. Porque que Deus uniu, o homem não separa. Então tem gente pensando nisso até hoje. Entendeu? Aí eu falo, não. Até pode, né? O problema assim, é querer obrigar a outra pessoa a aceitar esse vínculo. E separa sim. Eu penso assim, separa sim. A senhora pensa que não separa. Separa até rápido. Separa até rápido, né? Hoje, por exemplo, clientes que chegam lá, doutor, olha aqui, ó, uma lista das viagens do meu ex-marido com a outra mulher. Entendeu? E não tá dando atenção. Minha filha, eu falo com a minha filha, isso é um absurdo que ele faz com você. Alienação.
Eu pego a lista assim, olho e falo assim, poxa, né? A pessoa não se divorciou. A verdade é essa, né? A pessoa se divorciou no papel, mas emocionalmente está aprisionada a outra, e esse sofrimento dela retrata. Eu costumo dizer que as pessoas, após o fim da conjugalidade, ela transfere o amor que ela tinha para o processo, só que através do ódio. E aí ela se estende esse processo através dessa política, dessa campanha de vingança, utilizando... Para continuar, para ter um vínculo, exatamente, né? para manter esse vínculo, se arrasta nesse processo. Mas então, até comentaram aqui, né, porque a coisa que já é sofrida para a criança, que é a vítima da alienação, e que é a quem a lei visa proteger, é o fato do processo demorar muito para resolver. Né? Exatamente. E aí isso vai ao encontro daquilo que a gente vem tudo falando, então, essa soma de fatores, a questão de não ter profissionais capacitados, às vezes de juízes que passam por cima, mas, sobretudo, porque é de fato algo difícil de ser detectado. E aí a gente entra nos argumentos que são utilizados pela corrente que defende pela revogação. Eles dizem que é uma lei que foi criada para defender pedófilos, para defender abusadores, porque principalmente pelo fato que o seu idealizador lá da alienação parental, né, da síndrome de alienação parental, da síndrome, né? Na verdade da síndrome, né? é o Richard Gardner, que é um estadunidense, e ele era um defensor de pedófilos, defensor de abusadores. E aí, com base nisso, essa corrente, né, defende pela revogação, porque ela entende que a lei ela está protegendo exatamente esses abusadores. Por que acontece? Porque a gente sabe que um abuso sexual, e infelizmente a gente tem presenciado isso de forma muito recorrente, nessa semana na nossa cidade aconteceu, um avô que foi preso em função de abuso da sua neta. Acusado disso, né? Acusado disso. E o que acontece? A gente sabe que esse tipo de situação entre quatro paredes e são crimes que normalmente não deixam vestígios. É difícil a prova desse tipo de crime. E o que acontece? A criança vai e fala para a mãe, eu fui abusada, papai fez isso, o padrasto fez isso, o avô fez isso. A primeira reação da mãe, o que é? Não, eu não vou afastar a criança. Não vou deixar ele conviver. Como qualquer mãe faria. Qualquer como pai qualquer faria a mesma coisa. Visando proteção da criança. Porque é a primeira atitude natural que a gente que tomaria. E a segunda vai para a justiça, vai denunciar, né, aquele suposto abusador. E aí que vem a dificuldade de você conseguir fazer prova. Às vezes o psicólogo não consegue detectar que de fato houve aquele abuso. E o processo às vezes o cara é absolvido por falta de provas. E aí ele pega aquela sentença ali, vai lá, entra com uma ação declaratória para declarar que houve alienação parental, consegue a inversão da guarda. E às vezes a gente presencia lá processo de busca e apreensão, criança chorando, porque vai ter que ser devolvida para poder viver ao lado, sob a custódia daquele que foi o seu abusador. Então, e aí eu entendo que às vezes que isso é tratado como exceção pela lei. Só que esses defensores dizem que isso não é exceção. Né, que seria comum. Que é algo... se a decisão liminar sempre fosse a reversão da guarda. Exatamente. Como se essa reversão fosse assim. E a gente sabe que não é algo assim. Né? Eu acho que isso é a exceção. Eu até uns dados que eu colhi, que eu pesquisei, em relação ao índice de violência praticado, de abuso por pais. Mas o que vocês acham em relação especificamente sobre isso? Eu acho que é engraçado que a gente está falando sobre a lei de alienação parental, fica parecendo que é uma coisa muito extensa, mas é uma lei muito curtinha. Sim. Uhum. E aí, nesse rol E aí eu nem sei se é um rol especificamente muito taxativo ou se é uma coisa que fica subjetiva. Mas dentro dessas possibilidades, né, do que caracterizaria uma alienação parental e de quais seriam as punições, já que a gente está falando, né, que ela tem esse caráter muito punitivo, uma das que mais chama atenção é exatamente essa questão da inversão da guarda, porque abriria essa possibilidade que, claro, vale a pena deixar, como você evidenciou, né, é uma possibilidade
vamos dizer, remota, porque, assim, não acontece com tanta frequência esse tipo de... E aí, talvez, acredito que seja nesse ponto que você queira chegar agora. Até onde vale pegar esses pontos que podem ser isolados, que podem acontecer, sim, com essa má intenção, com essa má fé, mas pegar esse tipo de ponto e levantar uma bola, por exemplo, que a gente estava até discutindo um pouquinho antes de começar, né? Dizer que o segredo de justiça, que é uma coisa que protege todos os processos de direito de família, seja divórcio, guarda, pensão alimentícia, o segredo de justiça está ali para proteger o suposto abusador, que é para não revelar a identidade de uma pessoa que a gente está discutindo que pode ser um abusador, sendo que, na verdade, não tem nada disso. Da mesma forma que a lei de alienação parental, ela tem, ou ela deveria ter, o objetivo, né, do melhor interesse da criança, do que é melhor para aquela criança, o processo de família, né, o processo que corre na vara de família, ele tem, sim, um dos princípios de todo mundo que trabalha na vara de família é proteger o melhor interesse da criança e o sigilo dela. Então, não é por conta de uma coisa que eu estou tentando levantar a bola, até onde o risco de você trazer uma situação que é um pouco afastada, que acontece, mas não acontece com frequência, até onde a gente pode levantar essa bola como se fosse uma coisa tão frequente assim. E o fato de revogar a lei, as condutas vão continuar acontecendo. Sim. E a criança, ela vai ser respaldada como? Se a Sim. gente, com a lei, com aquele rol de punições, de todo o processo, a gente já tem essa dificuldade de punição, imagina se não existir. Exatamente. E esse é o ponto. Daí, por isso que eu defendo que eu acho que a revogação não seria a opção melhor, mais adequada. Sim. Talvez uma reforma que eu acho que de fato deve haver. E aí, voltando àquele o assunto que eu coloquei, o exemplo, né, da questão do suposto abuso ou do abuso real, o que acontece é que nesses casos, até para as pessoas que estão nos ouvindo entender, o doutor bem falou, existem diversas hipóteses, né, que são taxativas, mas que caso o juiz entenda que alguma prática se encaixe na alienação parental, pode ser assim detectado. Além dessas hipóteses, tem lá as penas previstas. E uma das hipóteses que pode ser cometida com prática de alienação parental é exatamente fazer falsas denúncias. Uma é fazer falsas denúncias e outra é atrapalhar o regime de convivência do outro genitor. E nesse caso que eu exemplifiquei, que essa teoria defende pela revogação, aconteceria exatamente isso, né? A criança foi abusada, narrou para o pai, narrou para a mãe ou para o pai, e aí o abusador foi inocentado. E aí ele entra com uma ação de declaração de alienação parental com base no descumprimento desses dois incisos. De uma falsa denúncia de abuso, porque já que não houve prova, e por atrapalhar o regime de convivência. E aí vem essa punição maior que o doutor falou, que seria essa inversão da guarda. Que para chegar a esse ponto, tem que ter toda, de fato, uma prova que realmente aquilo aconteceu. Com base nisso que eles defendem essa revogação. E aí eu busquei alguns dados em relação a isso, porque eles falam que eu acho que isso é uma exceção. Eles falam que não, que de fato não é tão exceção assim. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, detectou que 56.820 crianças até 13 anos foram estupradas no Brasil. E desse número, 72% desses casos ocorreu dentro de casa. E desse número, e desses 72, 71% foi feito por familiares. E aí você vai falar por conta da área criminal. E 44% feito por pais e padrastos. Então, assim, a gente pode, olhando esse número, o que eles querem defender, e aqui eu estou dando uma advogada do diabo, né? O que eles querem defender é que, de fato, ao contrário do que muitos dizem, não é exceção. Né? Por esses números a gente vê que talvez não seja tão exceção assim. Abusos, a gente sabe que acontece. Mas aí, alienação parental também. Como, então, a gente lidar diante dessas congruências, desse dilema, né? Até onde a gente precisa revogar uma lei que, assim, teve uma fundamentação para que ela fosse criada, né? Existe a crítica de que ela num
um argumento científico que já nem é aceito mais, né? Isso é uma crítica que eu acho muito prudente. Mas a gente, como operador do direito, é uma coisa, a gente percebe o quanto que é grave a gente discutir a revogação de uma lei, sendo que a gente poderia talvez discutir uma forma de melhorar e adequar. Já que ela tem um problema, vamos identificar qual é o problema, porque assim, as condutas não vão deixar de acontecer. Uma coisa que eu concordo é que vamos supor que a alienação parental seja revogada amanhã. Existem meios ainda da gente discutir se tiver acontecendo um abuso em casa ou se tiver acontecendo uma falsa denúncia, ainda vão ter formas da gente tentar remediar isso. Tem até um caso que eu trabalho, né, que eu posso comentar porque aí não estaria revelando nada, né? Só muito superficialmente, né? Esse cliente me procurou porque ele abertamente falou para mim, olha, a mãe acabou de me passar uma mensagem que disse que minha filha fez comentários como se eu tivesse feito algum tipo de abuso. Só que ela não me disse nada do que minha filha falou, eu não faço ideia do que ela está falando. E o meu convívio com a minha filha é em outra cidade, eu não tenho nenhum parente lá, então assim, eu busco ela na porta de casa, dou uma volta no shopping e devolvo ela em casa. Então assim, eu não sei que tipo de conduta que pode ter acontecido, eu sequer levo ela para um hotel para dar um banho nela. E aí ele preocupado, né, falou o seguinte, eu não vou mais fazer contato com ela, porque eu não sei o que ela pode fazer comigo, mas eu preciso saber o que eu posso fazer agora. E aí eles já tinham passado por um processo de divórcio, pensão alimentícia e guarda, então eu falei, olha, vamos entrar então com uma ação de modificação de regulamentação de visitas ou entrar com cumprimento de sentença para que o plano de convívio, né, que tivesse sido estipulado entre eles, para a gente fazer valer. Não vamos entrar com uma ação de alienação parental baseada em uma mensagem de WhatsApp no que você está me falando agora. Então, existe uma possibilidade ainda da gente discutir, levantar isso à tona, porque dentro desse processo, né, ela vai ter... o processo que ainda está numa fase muito inicial, mas se ela manter que ele não pode ver a criança por conta dessa conduta, ela precisa produzir provas quanto a isso também. E a gente precisa discutir abertamente. Em resumo, eu percebi que esse cliente falou o seguinte, olha... O que ela está falando de mim é muito grave. Eu não posso ficar discutindo isso pelo WhatsApp. Eu quero discutir, então, na justiça. Porque eu tenho medo também que isso afete a minha vida. E aí, especificamente, esse cliente, ele trabalha em plataforma de petróleo e poucos meses atrás teve um pai que foi preso na descida, né? Foi logo quando desembarcou da plataforma, foi preso... E aí ele logo ficou com isso na cabeça, tipo, pelo amor de Deus, o que pode acontecer comigo, né? Então tem situações que são muito delicadas, mas que talvez, mesmo que a gente não tenha especificamente o modelo de trabalhar com a lei de alienação parental, a gente ainda vai ter outras formas de discutir isso. Sim. Eu só não sei se são as melhores formas, já que o ideal é sempre a gente ter uma coisa específica para combater uma coisa. O Brasil é um dos poucos o único que tem a legislação específica para tratar da alienação parental. O Brasil tem muitas leis para tudo, né? Mas é uma lei que protege, que é vulnerável, né? Assim como a Maria da Penha. É necessário, aquilo que você porque falou, as pessoas não respeitam, né? Era algo que que sempre aconteceu, né? A gente sempre aconteceu, só que veio uma lei exatamente para proteger de forma mais específica, né? Como você falou. O Brasil é muito pioneiro no conceito de proteção integral. A gente tem estipulado na Constituição a proteção integral e aí por conta disso a gente tem Conselho Tutelar, a gente tem o ECA, a gente tem uma lei, por exemplo, como a de alienação parental. De violência doméstica. De violência doméstica. Então, assim, nós somos pioneiros nisso, mas aí... existe uma estipulação na Constituição Federal e aí essas leis precisam ser criadas. No momento que elas são criadas, a gente precisa ter uma ótica, né? Precisa estar todo mundo voltado a isso para garantir que vai ser criada uma coisa que realmente vai funcionar. Né? É isso aí. Eu tenho um vídeo que retrata um pouco disso que a gente está falando aqui e esse vídeo foi amplamente divulgado nas redes sociais no final do ano passado, que é uma mãe... Uma criança chorando porque vai ter que, uma busca e apreensão, ela teve que voltar ao convívio do pai, que supostamente era um abusador.
E aí, como ela foi a mãe por conta da alienação parental, houve a inversão da guarda e essa criança teve que voltar para os pais, para o pai. Olha a reação da criança. Eu vou ficar sozinha com ela, eu preciso que você saia, tá? Eu preciso que você saia. Argumentos com base nesse tipo de situação que, né, eles defendem tanto a questão da revogação da lei, porque você acaba de certa forma protegendo, né, eventuais abusadores, porque ali a lei da alienação parental ela foi devidamente praticada. Não sei se de forma justa, se de fato ou essa denúncia era falsa, né, ou se de fato aconteceu mesmo, o abuso era real. Mas o que aconteceu, o que a gente pôde observar, é que houve a inversão da guarda baseada na prática da alienação parental cometida supostamente pela genitora. E aí a gente vê uma criança chorando, com medo de ter que voltar ao convívio do pai. Agora você imagina, se de fato esse abuso fosse real, essa criança estará sob a custódia de um cara que era o seu abusador. E por imposição do Estado. Por imposição do Estado. Quem deveria, né? Exato, que deveria nesse proteger. momento. E aí vem a questão daquilo que nós falamos lá no início, a questão da capacitação dos profissionais, dessa equipe multidisciplinar, para conseguir identificar isso, por mais difícil que seja. O que acontece? Essa questão do abusador, né? Eu, por atuar muito com a área criminal, eu tenho uma opinião muito polêmica em relação a isso daí. Eu entendo que nós temos hoje um presídio específico para pessoas que cometem crime de abuso sexual, de estupro, coisas assim desse sentido. O próprio sistema carcerário não aceita ele, né? Então, a gente, por exemplo, aqui, na nossa região aqui, a gente tem um presídio de Itaperuna, onde todas aquelas pessoas que estão respondendo por esse tipo de crime, ou já estão condenadas com trânsito julgados, cumprem pena lá. E eu entendo, e já estudei muito sobre isso, que trata-se, acima de qualquer coisa, de um distúrbio psicológico. E, por exemplo, um pai, um avô, que abusa sexualmente de uma criança de 1 ou 2 anos de idade, ele não pode estar com as faculdades mentais em perfeita ordem. E nós não temos no Brasil a prisão perpétua. E o nosso sistema carcerário é cada vez pior. Ele não recupera ninguém. Então, se eu tenho uma pessoa que realmente tem essa índole de estuprar as pessoas, de abusar de criança, ele vai ficar 6, 7, 8 anos na cadeia. E quando sair, ele vai cometer o mesmo crime. Eu entendo, mais uma vez, que o judiciário trata de forma equivocada em relação a isso daí. Essas pessoas poderiam estar sendo levadas até para um hospital psiquiátrico, que lá sim poderiam ficar por toda a vida em tratamento, entendeu? Do que ser levado ao cárcere. Porque é uma coisa totalmente diferente. Não? É igual quando você lidar com estelionatário. Estelionatários geralmente são pessoas extremamente inteligentes, né? Você conversa com ele, ele tem a habilidade de se passar por aquilo que ele não é. E esse tipo de inteligência, né, esse tipo de habilidade intelectual que ele tem para se relacionar com as pessoas, demonstra que ele é uma pessoa extremamente diferenciada. Só que ele usa as habilidades intelectuais dele para o mal. E esse mal dele, o que ele faz? Ele destrói a vida da esposa, a vida do filho, a vida do irmão, do pai, entendeu? É uma espécie de psicopatia que ele tem. Ele não desenvolve apreço por ninguém. Então isso tem que ser tratado fora do banco do judiciário.
A condenação dele não tem que ser levada ao cárcere. E nesse momento que a gente olha que, às vezes, o juiz lá no apogeu da sua toga, que ele tem que entender, e o judiciário, os pensantes do judiciário, dos legisladores, têm que entender que cada vez mais o juiz ele precisa de uma equipe técnica trabalhando com ele e que as penas ela tem que ser diferenciadas. Entendeu? Tem que ser totalmente, porque senão nós vamos enxugar gelo. A sociedade, de uma certa forma, ela está doente. Essa é a grande verdade. Nunca se tivemos tantas denúncias de pedófilos, de violência doméstica, né, de feminicídio, e cada vez é mais leis, é como se a gente estivesse enxugando gelo. As coisas não mudam, a gente não consegue fazer uma contenção. A verdade, a lei de Maria da Penha, vou prender, o cara vai ficar preso lá 90 dias, quando muito um ano. Saindo dele for matar, ele vai matar quando ele sair. Ele vai matar. Então, quantas vezes a vítima fala assim, doutor, qual é a garantia que ele não vai fazer nada comigo? Eu, nenhuma. Eu tenho garantia de operar o direito da melhor maneira possível. Buscar que ele seja levado ao cárcere. Mas um dia ele vai sair. Eu falei, ele vai sair. Então, quer dizer, a gente está em um momento muito conturbado da sociedade que as pessoas estão extremamente desesperadas. Quando a gente analisa assim, as crianças psicologicamente destruídas, os pais terceirizam a criação dos filhos, né? Saem para trabalhar na busca de dias melhores, aí a babá está criando, o avô está criando, a televisão está criando, o celular está criando, mas a educação dos filhos não está acontecendo. E essas crianças serão chefes de família do dia de amanhã. E quem são essas crianças que estão saindo da tela do celular para ser o futuro de amanhã? Talvez os próximos que também serão alienadores, que serão agressores, que serão violentos, porque não tem a educação de base, de raiz, não tem fundamentação. E a nós, embora algumas pessoas dizem que, infelizmente, o advogado vive do caos social, porque é uma verdade, ninguém nos procura em momentos de felicidade, eu vejo com muita tristeza tudo isso. Eu vejo com o meu coração muito dolorido quando eu vejo uma cena de uma criança como a gente presenciou. É muito sofrido toda essa situação. E a gente sofre junto. Né? Não tem como a gente ser frio diante de tantas emoções que nos cercam. Principalmente a gente que opera com essa área de direito de famílias. Doutor Nicole quer falar, eu acho, sobre esse vídeo. Não. Eu acho que esse vídeo tem uma questão que vale a pena destacar, porque assim, a guarda foi invertida naquele caso ali. E aí, vamos dizer assim, supostamente, né? Porque a gente não tem como saber tudo o que aconteceu dentro Não, do é um processo. pedaço. Esse é o risco desses vídeos, né? É muito difícil a gente A condenação debater, precipitada, né? Exato. porque o efeito dele é muito forte, Muito. mas a gente não estava ali para presenciar e para gente que gosta de comentar, porque é comentando casos concretos que a gente consegue, né, expor o que é o trabalho do advogado, né, a gente consegue atingir realmente a sociedade. Né? Se a gente ficar aqui falando de lei, não vai dar certo. Exato. Mas falando de lei, logo no início deve ser, sei lá, artigo 4º, se não me engano, no artigo 4º da Lei de Alienação Parental, eles preveem a possibilidade de que, havendo esse indício, o genitor, mãe ou pai, poderia iniciar esse restabelecimento de convívio dentro do próprio fórum, de uma forma assistida, como uma visitação assistida. Então a gente pensa assim, quando a gente vê num vídeo, né, que tem um desespero de uma criança que está sendo invertida, eu paro para pensar, será que não passaram por esse degrau antes, né? Será que nessa visitação assistida ela também estava desesperada e isso não foi constatado pela psicóloga, pela assistente que está ali trabalhando? São coisas que são vários vários são poréns, muitos questionamentos, né, que a gente acaba fazendo para tentar entender essa situação. E sempre legal deixar claro que assim, não é por conta de levantar uma hipótese dessa que imediatamente vai reverter a guarda e vai levar a criança. Pode acontecer, infelizmente, pode acontecer em casos ruins, mas também acontece em casos que, de fato, a criança está sendo alienada. Sim. E que o judiciário é a única ferramenta que o pai vai ter. Vale a pena destacar também, até para talvez não deixar o assunto só ir para esse caminho, né, que poderia
que a lei de alienação parental poderia estar protegendo abusadores, protege também de situações que são muito comuns, até muito mais comuns, de essa dificuldade de convívio, né? Que vai desde, poxa, o pai vai buscar a criança na sexta-feira, ele só tem ali os finais de semana alternado, e aí na sexta-feira a mãe fala: Joãozinho acordou com a garganta inflamada, ele não vai. Tem Ou médico ele não hoje. quer ir. Ele não quer ir. Porque Olha, hoje ele que é não quer ir. opcional cumprir, né, o regime de convivência. Hoje ele não quer ir, ele tá com a garganta inflamada, tem isso, tem aquilo, como se o pai também não fosse capaz. Claro, né, às vezes a criança de fato pode estar muito doente e é melhor ficar lá. Mas como se o pai não tivesse condição também de fazer esse papel. E aí depois tem a reclamação. Não, porque com o pai é tudo diversão, comigo é responsabilidade. Mas precisa permitir que o pai também participe. Né? Eu tenho um caso muito interessante de uma mãe que quer impedir que o pai leve o filho porque o filho tem um problema de saúde. Só que o pai é médico. E detalhe, não? E pior, não pedido dela ao judiciário, com pedido de liminar e tudo, né? O juiz deu a liminar, tendo em vista a saúde da criança, entendeu? Impedindo que ele pernoitasse e passasse o final de semana com o próprio filho. Entendeu? Aí depois o sujeito tem que correr atrás de tudo, mas o cara é médico. Entendeu? Quer dizer, assim, uma inconsistência, né? O judiciário às vezes se manifesta de uma maneira assim abrupta, né? Existem muitos casos também de mudança de domicílio, né? De repente vai mudar para outra cidade. Tem um caso que eu atuei também que não foi uma coisa tão gritante porque foi uma coisa mais de momento. E aí que é interessante, né? A gente conseguiu, pelo menos eu consegui visualizar, a gente comentou lá no escritório, o quanto que o que estava sendo discutido não era efeito de alienação parental, era efeito de uma separação muito recente de um casal. O meu cliente comprou um apartamento no condomínio em que a mãe já tinha um apartamento, que inclusive eles moravam juntos. Mas ele não era proprietário, não tinha participado, né, da aquisição do patrimônio. E aí, na cabeça dele, ele pensou, olha, a mãe do meu filho mora aqui, eu vou comprar um apartamento aqui também. Ele comprou e ela se mudou. Que coisa. Eu tenho um caso desse. Foi no intervalo de 3 meses. Foi eu tenho um caso desse rápida, também. Né? Então, depois até o processo deu tudo certo, né? Eles restabeleceram um convívio bacana, que não tem dado problema, mas essa situação específica chamou muita atenção, porque a gente ficou, poxa, não é possível, cara. Eu tenho hoje em curso 2 processos que há nítida prática de alienação parental. Um deles é que se alegou a questão da mudança de residência. A mãe, eles se separaram e pelo pai, a mãe foi morar em São Paulo. E essa semana ele me mandou 2 vídeos que você vê nitidamente a diferença. Um vídeo, aí conseguimos eliminar para poder determinar dias e horas para que esse pai possa ter contato com a filha, via ligação de vídeo. E aí ele estava no horário, ele ligou, minha filha, posso te ligar agora? E ela, nesse primeiro dia, ela chegou, papai, olha só, agora eu tô indo brincar na casa de fulaninha, da amiguinha. Você tem problema não, tá? Mais tarde, papai, você pode me ligar, tá? Tipo, o áudio dela, você percebe que ela tava falando aquilo ali de forma espontânea. Esse tá que ela fala no final, eu senti como se ela tava querendo uma confirmação dele, Se podia, exatamente. Foi espontâneo. No outro dia, ela fez um áudio, papai, eu não quero falar com você, porque você me fez muito mal. Eu não quero falar com você. De um dia para o outro. Isso, você percebe nitidamente que ela, na hora do vídeo, ela olhava e parecia que tinha mais alguém com ela no quarto. Então, quando você vê esse tipo de situação, você vê que, de fato, uma lei dessa é necessária. É necessária porque exatamente para proteger não só o convívio desse pai, mas principalmente a integridade psicológica, a saúde mental dessa criança. Sim. Porque os pais, né, nesse caso aí, era a genitora, ela não está promovendo saúde para aquela criança. Eu acho que os pais têm que ter a consciência de que com o fim do casamento, eles têm que promover saúde. E essa promoção de saúde é exatamente uma educação parental, é você ter essa consciência de que o casamento acabou, mas a família vai persistir. Você ter essa consciência de que vocês têm que proteger a saúde mental do seu filho. Não colocar a mágoa de um relacionamento que acabou
direcionar para os seus filhos. E daí vem a questão da guarda compartilhada, que é um dos argumentos da guarda compartilhada, é que às vezes ajuda a inibir a prática de alienação parental. Porque você consegue, de certa forma, né, dividir as decisões importantes, as responsabilidades. De certa forma, eu acho que acaba, de fato, ajudando um pouco, né? Mas a base da guarda compartilhada é uma boa convivência entre os pares, né? O que, na alienação parental, para que seja fixada a guarda compartilhada. Não há necessário, Então, é extremamente complicado, né? Inclusive, agora tem até um projeto de lei em relação a você proibir a guarda compartilhada por caso de violência doméstica, porque teve uma decisão até em São Paulo recente relacionada a isso. Eu até acho. Porque aí vem aquela discussão, né? Será que um péssimo marido pode ser um bom pai? Né? É um tema bastante polêmico. Para um outro episódio. Será que esse convívio não está sendo feito de propósito para afetar a mãe e não em benefício de estar ali com a criança, né? E eu acho que, assim, que é interessante pontuar, porque assim, existem casos de medidas protetivas deferidas com esse intuito de afastar a criança do pai. Então, assim, existe o outro lado da moeda, que é essa falsa acusação do abuso. E assim, aquele pai que foi afastado, que não consegue comprovar, porque é uma situação difícil, e chega a casos absurdos da própria alienadora virar abusadora. Existem casos. Acredito que sim. Da pessoa praticar isso no filho para poder incriminar uma outra pessoa. A gente fica assim, sem acreditar que uma pessoa é capaz de fazer isso com o próprio filho. Mas infelizmente, existe. Mas aí também a gente também tem a chamada denunciação caluniosa, né? Na parte criminal. Na parte criminal, que a pessoa tem que analisar, que a denunciação caluniosa, lá prevista no artigo 339 do Código de Processo Penal, ela traz uma pena de prisão de 2 a 8 anos. Preso. Grade. Então, quer dizer, às vezes as pessoas não se atentam para esse detalhe, né? Porque se ela faz uma denunciação caluniosa, o cara consegue lá na alienação parental provar, faz a inversão da guarda, ele tomou o filho e pega um outro advogado que é criminalista e fala, não só isso não, minha querida, você também participou com um crime de denunciação caluniosa e você vai responder podendo ir para o cárcere. É porque às vezes as pessoas ficam muito rodando ali na área civil, não percebem que ela pode ser levada para a criminal. Os reflexos. Entendeu? Os reflexos que vêm daquilo dali. Entendeu? E aí já era. Né? A pessoa vai responder criminalmente por aquilo dali, já vai estar tudo fundamentado, que ela movimentou a máquina estatal com o objetivo de vingança, alguma coisa nesse sentido, ela vai responder pelo crime daquilo dali. Além de perder a presença do filho, vai para o cárcere, entendeu? Então, são coisas que as pessoas têm que ficar atentas, porque podem trazer grandes prejuízos. Mas por isso que eu acho que é importante a gente falar da questão da capacitação. Porque a gente estudando, né, o judiciário mais capacitado, tendo uma equipe multidisciplinar, vai estar apta a entender essa família específica. Porque o direito de família, ele tem as regras, né, que são base, mas cada situação é diferente da outra. Não tem como você comparar algo que aconteceu com essa família, vai ser igual com esse. Não é copia e cola na decisão, então não adianta, né, a gente tentar achar que uma situação que aconteceu vai poder servir de base para uma revogação ou não, para uma alteração. Eu acho que isso é um campo que a gente, né, tem essa possibilidade de discorrer sobre esse assunto, mas ressaltando que o processo ele tem a ampla defesa do contraditório, né? A gente passa por todos os requisitos que a gente tem que apresentar a petição, provas serão feitas, tem a perícia. Então, assim, não é de um ponto a outro de forma tão rápida quanto às vezes a mídia tende a fazer com que as pessoas acreditem, né? Então, acho que é importante esse cuidado. A mídia, tanto nosso quanto do judiciário em si, nessas situações. A mídia, hoje em dia, precisa de um capítulo à parte, né? Porque ela tende a prejudicar ainda mais... Sensacionalizar, né? Então, quer dizer, essa questão de que as pessoas, blogueiros, entre outros aí, que não têm formação acadêmica, porque acabou o STF, falando por uma questão do democrático de direito, né? Qualquer pessoa poderia comentar, falar... Praticar jornalismo. Praticar jornalismo.
Então, quer dizer, se bem que hoje em dia isso está meio mitigado, né? Então, fez com que várias pessoas, para conseguir seguidores em redes sociais, para conseguir cliques, para conseguir curtidas e tal, sai muitas vezes boatando a vida de uma pessoa, condenando antecipadamente e depois destroem totalmente a vida daquela pessoa. Fica comprovado depois que a pessoa é inocente, né? Uma mãe faz uma denúncia que um pai é um abusador. Só ele entrar na delegacia para prestar esclarecimento, o pessoal fala, o estuprador. Entendeu? E aquilo dali vincula e se espalha por toda a rede, né? Esse caso, por exemplo, que dizem aí que um avô violentou uma menina, ele já está condenado para a sociedade. Ele já está condenado para a sociedade. Mas eu acho que assim, que a justiça ela tem que estar preparada para proteger a criança nesse momento, independente dele estar condenado ou não. Quando a gente fala da mídia... É necessário esse afastamento, né? Imediato. Na dúvida, para na hora. A proteção tem que ser integral para a até criança. mesmo quando Infelizmente, não tem como a gente, né? É a primeira medida a ser tomada. A primeira medida, separou. Mas a mídia, que eu estou falando com o cara, que ela faz o que? Ela já condenou. Se amanhã ou depois falar que esse senhor não tem nada a ver, não adianta nem processar esse pessoal de blog, de Instagram, de coisa assim, porque nem recurso eles têm para reparar. E foi destruída a vida, porque com certeza esse senhor, eu não sei se ele foi preso. Foi preso, né? Mas se ele não tivesse sido preso, ele ia viver aprisionado dentro de casa, porque a própria sociedade ele ia estar em risco de sair na rua. Sim. Então, quer dizer, é claro que eu não vou fazer juízo de valor, nem falar alguma coisa se ele é culpado ou inocente, mas eu estou falando que muitas vezes a mídia condena muito rápido, né? E isso traz implicações assim severas para a vida da pessoa. Sim, é igual o vídeo que nós vimos, a gente não sabe o que o Rafael falou. O contexto da forma como aquilo ali de fato aconteceu, né? Que realmente há umas questões que são progressivas, né? Pela própria lei. Você primeiro tem a questão da advertência, né? O juiz pode advertir em relação da prática de alienação parental, pode fazer a questão da visitação da terapia obrigatória também. A terapia obrigatória. Então, o fato da inversão da guarda chegou na última raça, né? A última não teve mais jeito, faz isso. E chama a atenção ter chegado já nesse último ter chegado ponto. nesse com ponto. A criança daquela forma, situação, né? É uma coisa que choca então, e a gente sem entender. Aí vem aquilo que ele está falando. Bota na mídia isso, revoga essa lei, gente. E será que foi a lei ou foi, né? A forma como foi conduzido. Exatamente, esse procedimento, né? Exato, a forma como foi conduzido o processo, né? E é isso que é interessante. Gente, mais algum comentário? Algum esclarecimento? Algum ponto que a gente deixou de falar, que vocês gostariam de comentar? O tempo passou muito rápido. Que nós né? passamos aqui, já estamos há mais de 1 hora. Eu falei com a doutora, o papo vai fluir. É de 4 advogados falando, mano. Não é fácil. Não, eu acho que o mais bacana, talvez para finalizar, para concluir, é que a doutora Nicole falou sobre capacitação. Óbvio que os profissionais precisam estar capacitados e, por outro lado, a gente precisa, de fato, estar com o que a gente está fazendo aqui. Debatendo abertamente, sem estar com a cabeça fechada, voltado especificamente para uma coisa de se revoga ou não, porque... a gente que lida com direito percebe que nem tudo é preto e branco, né? Nem tudo tá escrito ali, a gente precisa interpretar, cada caso é um caso. Então eu acho que sim, deve haver alguma medida para que a gente possa se resguardar, para que possa proteger um direito de uma criança. Eu posso passar 30 anos advogando e nunca precisar disso, mas se eu precisar uma vez, eu preciso ter esse remédio. Sim. Eu preciso ter algo que me apoia para poder auxiliar esse cliente e auxiliar a vida dessa criança. Mas, então, por isso que eu acho importante assim, a gente discutir de uma forma aberta mesmo, o que o Dr. Glademir falou. As mídias, né? Antes a gente tinha talvez um ranço com uma mídia televisiva, hoje a gente tem... Qualquer pessoa pode produzir uma mídia, aqui a gente está produzindo celular uma mídia. mídia. Tem um alcance muito maior. A gente do que tem o uma televisivo, responsabilidade, né? muito grande do que a gente está falando, então nós como profissionais, claro que o cara que quer só falar, que quer só debater, ele não vai ter essa responsabilidade, ele deveria ter, mas ele não vai ter essa responsabilidade profissional. Nós como profissionais temos uma responsabilidade muito grande de que bandeira que a gente quer levantar, de não levantar só por conta de um conceito específico, mas de realmente analisar
a letra de lei, do que é, né, como que a gente pode usar e não ficar preso a esses conceitos prontos, né? Se aconteceu com um, vai acontecer com todo mundo, porque não é bem assim. Eu acho que isso é muito importante a gente deixar claro. Doutora? Eu concordo, né, com isso que o Rafael falou, que é exatamente esse cuidado que a gente deve ter na atuação como um todo mesmo, né? Não é só em relação à questão da alienação parental, mas especialmente sobre esse assunto que a gente está abordando. E lembrando, né, que na verdade a lei ela existe para a proteção da vulnerável, né? Que a criança é a parte, o elo mais vulnerável. E isso, obviamente, não vai eximir qualquer outra fragilidade ou qualquer outra violência, né, praticada nesse seio familiar. Então, assim, a gente tem, né, que eu acho que sempre tá estudando, ter essa sensibilidade, que eu acho que é uma situação que o direito de família já exige isso, mas a questão da alienação parental, eu acho que ainda vai além, essa escuta tem que ser ativa, né, exige que o profissional tenha uma noção do todo, né. Então, eu acho que é muito importante essa troca aqui que a gente está tendo, até para poder ver quais pontos, né, que eventualmente essa lei pode modificar para ser mais efetiva no dia a dia da advocacia, para poder proteger realmente a destinatário final, que é a criança, né? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Doutor Rafael, parabéns, entendeu? Muito feliz de ter te conhecido, da sua explanação aqui. Eu fico muito feliz quando vejo doutores, jovens advogados, que eu já estou quase indo para aposentadoria, né? Assim, com o mesmo ânimo, com a mesma firmeza, entendeu? É disso que a advocacia precisa, de pessoas assim, desbravadoras, pesquisadoras, entendeu? E pensadoras. A gente precisa de operador de direito que pense, né? E que não esteja na receita de bolo que todo mundo está. Porque é o que eu penso, né? A gente defende uma sociedade que está oprimida. E nós somos à frente de combate dessa sociedade, entendeu? Então, muitas vezes, sem o reconhecimento necessário do nosso trabalho. Porque entre a briga, entre a sociedade e o judiciário, a gente fica ali no meio, como fosse a ostra entre o rochedo e o mar, né? E nossa luta é incansável, né? Quantas vezes a gente leva nossos problemas para casa, os problemas também dos nossos clientes, e finais de semana nossos são consumidos, até nossas famílias também ficam distantes, a gente mergulhado ali naqueles problemas que a gente tem de salvar vidas, literalmente, né? Então eu quero parabenizar vocês, agradecer pela presença de vocês aqui, que foi assim extremamente interessante. Você vê que a conversa foi tão rápido que quando eu percebi, eu falei, uai, a gente já passou o programa. Pedi o pessoal que estiver aí nos ouvindo, que esteja curtindo aí o nosso vídeo, compartilhando, levando isso para as outras pessoas. É sempre importante a gente estar levando informações para pessoas. E também mande mensagem para a gente tem nosso Instagram também, do Contraponto Podcast. Pode estar mandando mensagem para lá também. Qualquer dos doutores aqui também tem suas redes sociais, podem estar fazendo contatos com a doutora Nicole, com o doutor Rafael, né? E doutor Saulo, já um velho conhecido de todos nós, meu colega de trabalho, né? Então, agradecer a todos. Doutor Saulo, deixo para você as considerações finais. Então, gente, é isso. Para finalizar, acho que esse bate-papo tão produtivo, acho que nós, como operadores do direito, que nós estamos à frente, né, dessa sociedade, nós que fazemos de fato o direito no dia a dia, nós temos que conseguir ter essa sensibilidade de filtrar, identificar as demandas que de fato estejam ocorrendo na alienação parental, pelo menos não usar isso como às vezes a gente, infelizmente, acontece como se fosse algo comum que ocorre todo no dia a dia. Acontece muito, mas nem todos os casos são alienação parental, pelo menos nem todos os casos devem ser logo levados ao judiciário da forma como são levados. Exatamente. Então nós temos que ter essa sensibilidade para conseguir identificar isso e levar isso de forma responsável, para buscar isso de forma responsável para os nossos clientes. Quero agradecer a presença de todos aqui, em especial do doutor Rafael Lima, da doutora Nicole, dois colegas que agradeceram o convite, a presença de vocês, por vocês já terem aceitado o convite. Dizer que foi um bate-papo bastante produtivo e enriquecedor. Tenho certeza que todo mundo que vai nos assistir vai gostar muito, vai conseguir, pelo menos, clarear muitas informações, muitas dúvidas em relação à lei de alienação parental. E já deixo desde já
convite para que vocês possam Sim, voltar. tem que voltar. Voltar. Tem que voltar. Para poder a gente discutir aqui outros temas aqui Temas tão polêmicos quanto esse. Ou talvez um pouquinho mais leve. Quem mais sabe? tranquilo da Né? próxima Mais vez. tranquilo, né? Menos denso, né? É isso, gente. Muito Valeu, obrigado, pessoal. pessoal.